Mas assim, indo especificamente, pontualmente, para o que interessa, você, nas suas ativações, tem a manifestação literal dessas consciências angélicas, interagem com elas, em certa medida eu acredito que elas têm lhe passado ou algum benefício, algum conhecimento. Fala um pouquinho de como é que é isso, começando de como é que é feita a ativação, um pouquinho mais da ritualística, né, para a gente contextualizar, e o que que acontece nessas materializações. Tá, então eu vou ter que explicar antes como é que funciona o sistema em prática, Tá. ok? Basicamente é o seguinte, você tem que ter um quarto que ele vai ser o seu quarto de operação, tá? Ele é usado exclusivamente para isso, é um quarto vazio, e é um quarto que você vai usar só para fazer ritual, para chamar esses arcanjos e para rezar, para meditar, só para isso, entendeu? Você não pode usar o quarto para outras coisas, né? Esse quarto você vai ter que deixar ele meticulosamente limpo. Você vai rezar, cantar salmos, entendeu? Rezar para o Criador do Universo. Você vai queimar incensos. Então, o que eu faço pessoalmente, eu lavo o chão desse quarto com água misturada com amônia, que é para fazer uma limpeza profunda. E eu queimo bastante incenso de olíbano, bastante mirra, muito incenso de resinas que limpam o ambiente, assim, sabe? Que deixa tudo puro. Então, você ter o seu quarto de operação é pré-requisito, tá? Não dá para fazer nada sem um quarto de operação. Eu já tentei, não funciona. E quando você tem um quarto de operação, cara, tudo é melhor, tudo vai mais rápido. Então tem que ter. Então, beleza. Seu equipamento está pronto, você tem o seu quarto de operação. Cada um dos arcanjos ele tem um dia da semana que é atribuído. Então, por exemplo, o arcanjo Miguel, Michael, é domingo, e na hora do sol. Costuma ser as horas do sol, as horas planetárias, né? Elas seguem uma tabelinha que era o que o pessoal usava na antiguidade, né? Mas hoje você tem programa que calcula a hora do sol para você. Então, se você, por exemplo, se for chamar o arcanjo Miguel, você vai ser no domingo, na hora do sol, no domingo, dia do sol, na hora do sol, e de preferência na lua crescente, de crescente a cheia. Eu já fiz operação na lua minguante, funciona, só que a manifestação ela não é tão forte, então você não consegue ver tão bem quanto você vê na lua crescente. Eu não sei por que que isso é assim, mas entendeu? Eu acho que é um fenômeno natural, são coisas da natureza que afetam, né? Ciclos da natureza que afetam esse tipo de prática, né? Bom, antes da operação você vai deixar um círculo traçado com giz no chão. Esse giz tem que ter sido tudo que você usa, né, durante uma operação de evocação, ele tem que ter sido previamente consagrado, purificado. Isso eu faço como? Eu levo para uma igreja, deixo tudo dentro de uma caixinha, dentro da minha mochila, durante a missa inteira, e depois eu vou no meu quarto de operação, queimo incenso de olíbano, rezo para Deus. Normalmente eu rezo o Salmo 51 de purificação e arrependimento. E você pede basicamente para Deus purificar e consagrar aquele equipamento. Aí você já pode usar tudo, né? Então, é, tudo que você for usar, X, carvão, incenso, todo o teu equipamento, tudo tem que ter sido purificado e consagrado, tá? Aí, beleza, você traça um círculo grande no chão. O círculo que eu uso atualmente tem uns 3 metros de diâmetro, né? E nesse círculo tem alguns nomes de Deus em hebraico e o nome do arcanjo que você vai chamar com a assinatura dele, né? O sigilo dele, que é como se fosse a assinatura dele, né? E aí, antes da operação, uma semana antes, você tem que fazer também uma semana de purificação, você vai ficar meio monge, em castidade, sem beber, sem nada Procurando que. estar o mais alinhado possível com Vai frequências pedir. superiores, né. Exatamente. Você vai se alinhar e se purificar para frequências superiores. Então, cortar carne, pelo menos nos últimos 3 dias, né?
É, e você, se você tem uma visão espiritual aberta ou visão astral aberta, você está pronto. Se não, você vai ter que usar alguma substância que abra melhor a sua visão para você conseguir ver melhor, entendeu? Um Normalmente, psicotrópico qualquer, normalmente são os naturais, ayahuasca, é, São Pedro, né? E assim, e eu sempre falo para as pessoas, peiotes. sim, eu sempre falo para as pessoas fazerem isso de uma forma responsável, aprendendo a usar antes e de uma forma que não tenha problemas judiciais, entendeu? Então, é coisa para adulto, entendeu? Bom, enfim, chegado o momento de operação, você está com o seu círculo lá, você deixou todo o teu equipamento no lugar, aí você vai ter uma série de orações lá. Basicamente, você vai pedir para Deus te dar força, te abrir sua visão espiritual, abrir o seu coração para receber esses ensinamentos. Você vai chamar o arcanjo e ele vai aparecer com uma forma visível na tua frente. E é um negócio assim que cara, é uma experiência muito diferente de qualquer experiência comum que você tem, assim, sabe? É um negócio que tipo, estilhaça a sua visão de mundo, assim, pra quem nunca fez, sabe? Esse é o que mais chama atenção nas pessoas, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas você passou por um ponto aqui que eu queria dar uma reforçada. Muitas pessoas acreditam que as nossas práticas exóticas, vamos colocar assim, elas demandam de alguma capacidade ou competência pretérita. Alguns acreditam que a pessoa precisa ser médium, precisa ter visão aberta, algumas outras coisas, e outras pessoas acham que não, qualquer um pode estar fazendo isso. Eu sou dessas pessoas que acham que não. Assim, a minha prática tem dito isso. Evidentemente, quando a gente tem uma capacidade psiônica aqui um pouco maior, eventualmente isso pode dar mais certeza para a pessoa. Mas falando pontualmente sobre a manifestação, você falou de uma bola de cristal, de uma concentração, de um olhar nisso, mas você comentou comigo que isso também começa a ficar diáfano e vai envolvendo todo o ambiente. Então, essa observação, esse scrying, como alguns colegas gostam de chamar, é, ele não fica concentrado, é uma experiência um pouquinho maior. Fala um pouquinho sobre como é que é a experiência da interação propriamente dita quando há manifestação. Tá. Aí teve uma coisa que eu esqueci de falar também. Cada um desses arcanjos, ele tem. Você tem que fazer uma medalhinha para cada um deles no metal apropriado, né? Que é ligado ao planeta, né? De cada um deles. Então, por exemplo, Mihael do Sol, você faz uma medalhinha de ouro com o símbolo dele. Gabriel da Lua, você faz uma medalhinha de prata. Raniel de Vênus, é uma medalhinha de cobre, etc, né? Bom, como é que é a manifestação visível? Bom, você tinha me falado que. Eu não sou médium, nunca fui, não sei se eu tenho algum talento especial, além de ser um cara muito teimoso, assim, sabe? Eu sou persistente até eu conseguir as coisas que eu quero, né? Mas eu não tenho uma abertura nenhuma. Meu professor tem, eu não tenho. E eu acho que qualquer um que for sério, que seja sério e seja persistente, faça tudo direitinho, eu acho que consegue fazer, entendeu? Tanto que eu já tive dois scryers, né, dois videntes, digamos assim, que eles não tinham nenhuma experiência com isso aí e eles conseguiram ver os anjos normal, que nem eu, entendeu? Então funcionou, né? É, então eu acho que dá para é um é uma tradição de magia que dá para ser aprendida. Dá para ser aprendida pela pessoa Não que tenha grandes competências, não tenha que grandes. não, você não precisa ser um cara que nasce bem de espírito, entendeu? Mas seguramente precisa ser uma pessoa perseverante. Você precisa ser como para qualquer coisa na vida, né? Você quer aprender a tocar um instrumento, aprender uma arte marcial, puxar ferro, ganhar dinheiro, tudo você precisa ter perseverança, né? Se for depender só de talento, né, fica difícil, né? Te faço essa pergunta porque muita gente vê no caminho da magia algo de mágico, ou seja, um encurtador, né? E por encurtar, não conseguem entender que haja empenho naquilo. Ou seja, é ter acesso
a um determinado segredo e a partir daquilo a coisa é fácil. Então, não demanda nenhuma perseverança, nenhum empenho, nenhum trabalho, apenas ter acesso a alguma coisa que está secreta. A minha experiência diz que não, provavelmente a sua também diz que não,